Muito bem, meus amigos, salve de luz, paz e bênçãos para todo mundo. Que alegria estarmos juntos, Padre Ângelo, aqui mais uma vez por esse canal, por este perfil, por essa página, pela radioatividade também, de Pedro Leopoldo, 87,9 FM, agradecendo muito a audiência de todo mundo, pelo Facebook, Paróquia Santo Antônio da Lagoa, agradecendo o Tarcísio de Souza Almeida, que está também nos acompanhando ao vivo, e mais outra pessoa, que eu não sei ali quem que está nos acompanhando neste momento. Pois bem, meus amigos, nós vamos primeiramente, quero agradecer muito ainda nesse dia, eu estou gravando esse programa no dia 22 de outubro, de São João Paulo II. Na verdade, faz 47 anos que ele foi entronizado, como Papa. Ele foi eleito 16 de outubro de 78 e no dia 22 ele assomou, ao trono de Pedro. São João Paulo II, que eu vi pessoalmente, quando teve o encontro do Papa com as famílias, o segundo encontro mundial do Papa com as famílias, que foi no Rio de Janeiro, no Aterro do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, em 97, dia 5 de outubro de 97, eu vi o Papa São João Paulo II. Claro, numa distância enorme, eu era seminarista, mesmo se fosse padre, não é tão fácil chegar perto do Papa, Ele é nós somos centenas, milhares, milhões de pessoas que estavam ali naquele dia. Pois bem, nós estamos trazendo aqui as leituras bíblicas do próximo domingo, que é o 30º domingo do tempo comum. Só falta depois do 31º, que na verdade não vai ter, porque vai ceder lugar para o dia de Todos os Santos, no sábado, dia 1º de novembro, e no dia 2 de novembro vai ser o Finados, Depois, o outro domingo vai ser o 32º domingo do tempo comum, que vai ser 8 e 9 de novembro. E, por fim, o outro domingo vai ser justamente o domingo... O outro domingo já vai ser justamente o 33º domingo do tempo comum, que vai ser 15 e 16 de novembro. O 8 e 9 vai ser o 32º. Depois, o 15 e 16 vai ser o 33º domingo do tempo comum, quando é o Dia Mundial do Pobre, que o Papa Francisco criou, e acredito que o Papa Leão XIV vai dar continuidade à Jornada Mundial do Papa, confirmando que o Dia de Todos os Santos vai ser 1º de novembro, no sábado, e o domingo é o dia de Finados, desse agora 8, E por fim, aí vem lá no dia 22, 23, o domingo de Cristo Rei do Universo, que encerra, assim, o ano litúrgico, o ano da Igreja. Falando em Cristo Rei do Universo, a Arquidiocese de Belo Horizonte promove a grande campanha do cimento, para a construção da Catedral Metropolitana de Belo Horizonte. E a intenção da nossa paróquia é arrecadar, arrecadar justamente os 250 sacos de cimento para ajudar na construção da nossa igreja, a Igreja Catedral, de Cristo Rei. Então, as leituras que nós fizemos hoje foi Eclesiástico 35, onde fala que Deus, ele não é um juiz parcial em prejuízo do pobre. Entenda bem, ele não é um juiz parcial em prejuízo do pobre, mas ele escuta a súplica dos oprimidos, jamais despreza a súplica do órfão, da viúva, a prece do humilde atravessa os céus. Eclesiástico, meus irmãos, Eclesiástico, este livro que é um dos 7 livros, que possui nas Bíblias de edições católicas, ou que segue o cano alexandrino, que era o cano seguido na época de Jesus, dos apóstolos, o cano
na época de Jesus, os apóstolos. Depois fizemos também a leitura do Salmo 33, o pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. E também a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, 16 a 18, que fala, São Paulo, combati o bom combate, guardei a fé, terminei a minha corrida. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. E o Evangelho, Lucas 18, 9 a 14, a parábola dos dois homens, o fariseu e o publicano, que vão ao templo rezar, um com toda a mitideza, com todo orgulho, cheio de si, ele faz a oração para ele mesmo, sujeitinho lá, sujeitinho horroroso, esse fariseu, fariseu é horroroso, gente, fariseu se acha o tal, fariseu se acha o bambambam, fariseu se acha a perfeição de tudo, fuja de fariseus, fujam de fariseus. E, aliás, o nosso cristianismo está muito cheio de fariseus ultimamente. Você veja só o que os deputados estão aprovando em Brasília: a criação de uma bancada cristã. Alguém pensa assim, mas isso é coisa boa para dentro. Uma bancada cristã, Mas que bancada cristã é essa? É só porque, com muito sacrifício, foi criada a bancada negra e a bancada feminina. O que significa isso? Significa grupos que estão subrepresentados, quer dizer, abaixo da representação. As mulheres são mais da metade da população, 52%, 53%. E como dizia o radialista Rosemar, o grande amigo Rosemar de Oliveira, também o meu amigo Ailton dos Santos, meu falecido amigo Ailton Ferreira de Nova Lima, dizia, as mulheres, elas são 52% da população e mãe dos outros 48%, Então, na Câmara Federal, não tem nem 10% de mulheres direito, Se tiver 10%, 15% é muito, no Congresso Nacional. Então, justifica-se ter uma bancada feminina. E os negros é a mesma coisa. A população negra é 54%, Ou muito mais, se for juntar várias outras categorias. Mas, infelizmente... Oi, Carlos Ribeiro, Deus abençoe, Carlos. Agora eu sei quem que é o Carlos, da Conceição Ribeiro. Na verdade, outro dia eu estava achando que era o Carlos, irmão de Juscelino, mas é o Carlos da dona Marcilene mesmo. Deus abençoe, Carlos. Saúde e paz. Um abraço a Mariana, Adriano, Davi. Pois é. Então, são bancadas subrepresentadas. Agora, bancada cristã, por quê? É porque 80% da população brasileira é cristã. E aí? Mas há uma homogeneidade nesse cristianismo? Não. Você tem os católicos, tem os protestantes tradicionais, tem os pentecostais, os neopentecostais. Você tem no Brasil o povo sem religião, o povo das matrizes africanas, o povo de outras religiões. E aí? Como é que fica uma bancada cristã? Por que quis ver essa bancada cristã? Significa que um sujeitinho lá, um deputado lá, ele vai ter direito a falar, vai ter mais direito a falar, etc., mais assessoria, talvez, não sei, É um monte de coisa. Gente, uma coisa é frente parlamentar. Frente parlamentar pode e deve ter sobre vários assuntos. Mas agora, uma bancada cristã, e mesmo assim farisaica, porque a maioria desses que se arrogam o nome de cristãos são, na verdade, não tem nada a ver com essa leitura que nós estamos ouvindo aqui hoje. Desprezam os pobres, as viúvas, despreza todo mundo, Pois bem, meus amigos, o padre John Koenig, saudosa memória na liturgia dominical, ele chama o 30º domingo tempo comum de Deus justifica os humildes e pecadores. Ele cita a antífona de entrada, destacando a alegria
para os que buscam a Deus, do Salmo 105, alegria para os que buscam a Deus. E a oração do dia, a oração da coleta, ele destaca que Deus nos faça amar sua vontade para que alcancemos suas promessas. Que Deus nos faça amar a sua vontade para que alcancemos as suas promessas. Aí ele comenta sobre a primeira leitura assim: Deus toma partido pelos pobres e oprimidos. Essa história que você ouve aí, que Deus não tem partido, que não sei o quê, que a igreja não pode ter partido e não sei o quê. Ou seja, igreja não pode ter partido, sabe qual que não pode ter partido? Ficar em cima do muro. Esse partido a igreja não pode ter, não. Ou o pior, esse partido a igreja não pode estar nele, não. Nem você, nem eu, nós que comungamos, nós que seguimos o Cristo Jesus crucificado, morto e ressuscitado, nós não podemos ser do partido pior. Sabe qual que é o pior? Partido da omissão. Não. Deus toma partido pelos pobres e oprimidos. Deus é o Deus da justiça. Não conhece acepção de pessoas. Escolhe o lado dos oprimidos, o partido dos oprimidos. Em matéria de ofertas, não é a grandeza ou riqueza do dom que importa, mas a atitude de quem oferece a disposição para ajudar os necessitados. Oferecer a Deus o fruto da exploração é tentativa de suborno. Deus é reto, ele atende os oprimidos e necessitados. A primeira leitura, que poderia ser estendida um pouco para que melhor aparecesse seu sentido, fala de que Deus não conhece a acepção de pessoas. Deus e faz justiça aos pequenos, aos pobres, órfãos, viúvas, aflitos, necessitados. Isso é dito em oposição à maneira dos poderosos, que querem agradar a Deus por meio de sacrifícios perversos. Eclesiástico 35, nos versículos 14 a 15, que não apareceu aqui. Entendeu? Deus não se deixa comprar pelas coisas que lhe oferecemos, pois não necessita de tudo isso. Mas nos considera justos, amigo dele, quando lhes oferecemos um coração contrito e humilde. Salmo 50, 51. Nesse sentido, engana-se completamente o fariseu de quem Jesus fala no Evangelho. Acha que pode impressionar Deus com suas qualidades aparentes, seus sacrifícios e obras boas puramente formais, sem extirpar do seu coração o orgulho e o desprezo pelos outros. A atitude é contrária, é que encontra ouvidos. A atitude contrária é que encontra ouvidos junto a Deus, a humilde confissão de ser pecador. O publicano que reza de coração contrito volta para casa justificado, quer dizer, perdoado, acolhido por Deus. Lucas acrescenta uma lição moral: quem se enaltece será humilhado, quem se humilha será enaltecido. Mais profunda ainda é a lição propriamente teológica, repetida por Paulo. Quem se declara justo a si mesmo, como faziam os fariseus, convencidos de que a observância da lei lhes dava direitos perante a Deus, já não pode ser declarado justo por Deus. E isso é grave, porque diante de Deus todos ficamos devendo. Além de serem orgulhosos, os que justificam a si mesmo não são poucos lúcidos. Portanto, melhor fazer como publicano, apresentarmos a Deus conscientes de que Ele está devendo e pedir que Ele nos perdoe e nos dê novas chances de viver diante de sua face, pois sabemos que Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele se converta e viva. Ezequiel 18, 23. A palavra de Deus é toda interligada, gente, uma coisa com outra. Gente, várias pessoas nos acompanhando, além do Carlos da Conceição, Tarcísio Souza, Marisa Lano, o Theo. Alô, meu amigo Theo Vieira. Várias pessoas nos acompanhando aqui. Olha só. Estou concorrendo com o Flamengo e estou ganhando aqui. Quer dizer,
nós, né? A transmissão, porque se você não tivesse aí, nós... Maria Helena, Padre Anjo, o senhor tem feito um ótimo trabalho em todas as comunidades, conquistando as pessoas a participar das atividades da comunidade. Excelente. Ô Maria Helena, Deus abençoe você, saúde e paz. Gente, mais uma vez agradecer, né, a todos que rezaram por mim nesses 50 anos de fé e vida, comunidade de Santo Antônio, né, comunidade paroquial, né, comunidade paroquial de Santo Antônio, a minha eterna gratidão pela acolhida que deram aos que veio de Rispera, veio de Rispera, minha terra natal, Nova Lima, onde eu trabalhei, Honório Bicário, Belafamo, Santa Rita Nova Suíça, vieram de Esmeralda, do centro de Esmeraldas, né, Adeides, Maria Helena, vieram lá de São Francisco, né, Geraldo, Maria Lúcia de Neves, o Vinícius, a Dona Santinha. Nosso muito obrigado, todo mundo veio de Matozinhos, Mocambeiro também, todas as comunidades, né? Então Deus lhe pague por tudo que vocês fizeram por nós, sem a gente merecer, né? Praticamente nada de todo esse grande carinho de vocês. Bom, estamos ali aumentando os minutos, né? Talvez vai ser difícil colocar tudo isso no mesmo bloco dentro da rádio atividade, eu vou ter que usar 2 blocos, vamos ver como é que vai ser. Mas vou continuar aqui ainda. O padre Côniges, ele ainda vai continuar falando sobre domingo que vem, agora sobre a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, 16 e 18. Paulo no fim da vida, o encontro com o Senhor. O exemplo vale mais que as palavras. Paulo não só pregou, trabalhou com as próprias mãos. No fim de sua vida, ele tem as mãos amarradas e outros escrevem por ele. Mas ele não fica amargurado. Suas palavras revelam gratidão e esperança. Ele ficou fiel a seu Senhor e aguarda agora o encontro com ele. O mistério desta vida de apóstolo era caridade, mistério de toda a vida fecunda. Ela não tem fim, 1 Coríntios 13, 8, e completa-se no oferecimento da própria vida, Romanos, capítulo 1, versículo 9. Pois bem, então essas são, digamos assim, as leituras, né? As leituras. Eu agora vou trazer um pouquinho, ainda o Pagode diz assim sobre a segunda. Paulo sabia-se pecador, mas pecador salvo pela graça de Deus. Na base dessa experiência, anela para o momento de se encontrar com aquele que, por mera graça, o tornou justo, o justo juiz, que o justificará para sempre, enquanto diante do tribunal dos homens ninguém tomou sua defesa. Ele fala aqui direitinho nessa leitura. No tribunal ninguém me assistiu. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Mas o Senhor esteve sempre ao meu lado e me deu forças, né? Dizer, Deus não nos abandona, meus amigos. Pode todo mundo nos abandonar, pode todo mundo te ignorar, pode todo mundo, né, desprezar, todo mundo fazer pouco caso, mas Deus não. Deus jamais abandona os seus filhos. E mesmo aqueles que vão para longe, como Lucas 15, né? O filho pródigo, mesmo quando volta arrependido, Deus acolhe, Deus nos ama. Como diz o famoso Papa Beato João Paulo I, né? Papa Beato João Paulo I, ele dizia o seguinte: Deus é um pai que nos ama com amor de mãe. É um amor exagerado, é um amor assim incontrolável, um amor assim incalculável, né? Karine, Catiana, Deus aparece depois para nós conversarmos, tá bom? Ligue no escritório paroquial depois, 3661-3113, tá? Ligue no escritório paroquial de terça a sexta, por volta das 9 da manhã, ou então às 12h30. Ligue no escritório paroquial. Bom, o padre Pagola, né, Padre José Antônio Pagola, outro dia eu falei dele aqui, o seminarista diácono, né, gostou muito, diácono
diácono Armindo, né? Onde está o Padre Pagola ali, gente? Deixa eu ver se eu achei, gente, só um minutinho. Onde ele está? Padre Pagola. E não achei aqui não, viu, gente? Não achei aqui no momento. Achei sim. Padre Pagola, o caminho aberto por Jesus em Lucas, né? Olhem aqui. Lucas 18, né, gente? Que é o evangelho do próximo domingo. Lucas 18, 30º domingo tempo comum, último domingo do mês de outubro. Quem não fez ainda, não deu sua oferta ainda para as missões, procura sua paróquia, procura sua comunidade aí de fé e chega e entrega, olha, essa oferta aqui para as missões, a coleta missionária, né? Faça sua oferta, viu, meu irmão? Ele já coloca o título assim, ó, parábola desconcertante. Esta é uma das parábolas mais desconcertantes de Jesus. Um piedoso fariseu e um cobrador de impostos sobem o tempo a orar. Como reagirá Deus diante dessas duas pessoas de vida moral e religiosa tão diferente e oposta? Como é que Deus vai agir diante desses dois caras? O fariseu ora de pé, seguro e sem temor algum, sua consciência não acusa de nada, não é hipócrita. O que diz é verdade. Cumpre fielmente a lei, e inclusive vai além. Não se atribui a si mesmo mérito algum, mas agradece a Deus. Ó Deus, eu te dou graças. Se esse homem não é santo, quem será? É a ironia do Padre Pagola, parece, né? Certamente pode contar com a bênção de Deus. Ele é o bonzão, ele é o bambambam, né? O cobrador de impostos, pelo contrário, retira-se num canto. Não se sente cômodo naquele lugar santo. Não é seu lugar. Aí que eu vejo, meus irmãos, eu fico olhando para as nossas igrejas há muito tempo. Queria falar isso aqui. Eu percebo muito que as pessoas de pele preta não vai muito na igreja não, viu? Eu já vi isso em vários lugares. Eu fico olhando isso. Eu passei a olhar isso nos últimos anos. Não vão. Não vão. E às vezes aquela pessoa faminta, sofredora, abandonada, também não vai. Não vai. O cobrador de impostos, pelo contrário, retira-se a um canto. Não se sente cômodo naquele lugar. Não é seu lugar. Nem sequer se atreve a levantar os olhos do chão. Bate no peito e reconhece seu pecado. Não promete nada. Não pode deixar seu trabalho. Nem devolver o que roubou. O cobrador de impostos é ladrão, gente. Não pode mudar de vida. Só lhe resta abandonar-se à misericórdia de Deus. Ó Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou pecador. Ninguém quereria estar em seu lugar. Deus não pode aprovar sua conduta. De repente, Jesus conclui sua parábola com uma afirmação desconcertante. Digo-vos que este cobrador de impostos desceu justificado para casa, e aquele fariseu não. Os ouvintes sentem-se romper-se todos os seus esquemas. Como Jesus pode dizer que Deus não reconhece o piedoso e, pelo contrário, concede sua graça ao pecador? Não está Jesus jogando com fogo? Será verdade que no final decisivo não é a vida religiosa de alguém, mas a misericórdia insondável de Deus? Vou ler de novo. Será verdade que, no final, o decisivo não é a vida religiosa de alguém, mas a misericórdia insondável de Deus? Se é verdade o que Jesus diz diante de Deus, não há segurança para ninguém. Por mais santo que ele se julgue, todos nós precisamos recorrer à sua misericórdia. Quando alguém se sente bem consigo mesmo, apela para a sua própria vida e não tem necessidade de outra coisa.
Quando alguém se vê acusado por sua consciência sem capacidade para mudar, só sente necessidade de refugiar-se na compaixão de Deus, unicamente a compaixão. Há algo fascinante em Jesus, é tão desconcertante sua fé na misericórdia de Deus, que não é fácil crer nele. Os que melhor podem entender são provavelmente os que não têm força para sair de sua vida imoral. E aí Padre Pagola continua dizendo, o fariseu ora de pé, sente-se seguro diante de Deus, cumpre tudo que a lei mosaica pede até mais, faz tudo bem, fala a Deus dos seus jejuns, pagamento do dízimo, mas não lhe diz nada de suas obras de caridade, de sua compaixão para com os últimos. Basta-lhe sua vida religiosa. A conclusão de Jesus é revolucionária. O publicano não pôde apresentar a Deus nenhum mérito, mas fez o mais importante, refugiar-se em sua misericórdia. Refugiar-se da compaixão de Deus. De acordo com Lucas, Jesus dirige a parábola do fariseu e publicano a alguns que se presumem justos diante de Deus e desprezam os outros. Imediatamente observa-se algo falso nesta oração. Mais que orar, este homem está se contemplando a si mesmo. Conta sua própria história cheia de méritos. Ele precisa sentir-se bem diante de Deus e exibir-se como superior aos outros. É isso que ele está fazendo. Este homem não sabe o que é orar, não reconhece a grandeza misteriosa de Deus, nem confessa sua própria pequenez. É lindo demais, né? Pagola. O Pagola é profundo demais, gente. Pena que o tempo está... Já é quase meia hora já que estou falando aqui. Vou parar aqui. Reagir. A sociedade moderna tem tal poder sobre seus membros que acaba submetendo a quase todos. Absorve as pessoas mediante ocupações, projetos, expectativas, mas não para elevá-las a uma vida mais nobre e digna. Em geral, o estilo de vida imposto pela sociedade afasta os indivíduos do essencial, impedindo não poucos de chegarem a ser eles mesmos. O resultado é deplorável. As pessoas vão se tornando cada vez mais indiferentes ao que é importante na vida. Quase não se interessam às grandes questões da existência. São muitos os que vivem sem certeza nem convicções profundas, carregados de banalidades, interessados por muitas coisas, mas sem núcleo interior. Facilmente, então, a fé pode ir se apagando lentamente no coração de não poucos. E nós, igreja? Será que estamos preocupados demais com rúbricas, com liturgicismos, com rubricismos, com regralismos doentios? Cadê nossa preocupação realmente lá com quem está lá embaixo? Com quem está no deserto, ferido, caído, machucado, morto, quase morto. Há uma frase de Jesus que, sem dúvida, reflete uma convicção e um estilo de atuar que surpreenderam e escandalizaram seu contemporâneo. Não são os sadios que têm necessidade de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O dado é histórico. Jesus não se dirigiu aos setores piedosos, mas aos indignos e indesejados. A razão é simples. Jesus capta rapidamente que sua mensagem é supérflua para os que vivem seguros e satisfeitos de sua própria religião. Os justos quase não se sentem que precisam de salvação. Basta-lhes a tranquilidade proporcionada pelos sentir-se dignos diante de Deus, diante da consideração dos outros. Bom, depois nós trazemos mais comentários. Deus abençoe você. Obrigado. Você que acompanhou nós até agora aqui, nesse vídeo que ficou tão grande, né? Aqui no YouTube, Rádio Padre Ângelo. Deus abençoe muito você. Você tenha uma noite de paz, um dia de paz, uma semana, um mês, um tempo. E, gente, vamos valorizar os simples, os humildes, os pobres, as viúvas. Mas não é lá fazer uma caridade meia boca, não. Só de existencialismo, não. É ir na raiz, é questionar os problemas, é defender, é lutar contra a escala 6x1, é defender a taxação de riquíssimos, bitrilionários. É isso que nós temos que fazer. Lutar por políticas justas, sérias. É isso que nós temos que fazer. Somado, é claro, à assistência social, evidentemente, mas indo nas causas, nas raízes. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, hoje sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.